Vamos receber o pastor Dave Leonardo. Venha para cá, meu filho. Fiquem de pé para receber o homem de Deus que o Senhor trouxe para estar aqui nessa noite como profeta nesta casa. Conheci ele aqui agora quando chegou, mas senti comunhão que nós vamos morar no mesmo lugar daqui uns dias. E não vai demorar. Essa igreja te recebe agora como profeta de Deus nessa casa. Você tem toda a liberdade. Aqui nós não temos dogmas de tempo, de horário, de o que pode, o que não pode. O que o Senhor mandar você fazer, pode. Se acontecer alguma coisa que não foi Ele que mandou, tenho certeza que você não vai fazer. Receba com aplausos o homem de Deus, pastor David. Deus abençoe, fica à vontade, tá bom? Amém. Uma bênção, Deus abençoe. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a quem é digno. Amém. Graça e paz, tudo bem? Pegue a Bíblia de vocês, vamos caminhar na palavra. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós, porque isso é o mais importante. Vamos ver aquilo que o Pai tem para nós. Primeiro, livro de Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Nesse texto nós vamos caminhar aí durante o tempo que o Senhor nos permitir. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Enquanto você abre, para aproveitar o tempo, muito obrigado, pastor Ayrton, pela recepção. Deus abençoe, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecer essa igreja linda. 2 anos e já é uma bênção de Deus. Glória a Jesus por isso. Deus abençoe a sua esposa, a pastora Danusa. Deus abençoe o Bruno que nos convidou, pastor Mauro que eu lhe conheci também, sua esposa, Deus abençoe. E Deus abençoe os mais lindos de Poços de Caldas. Não vieram hoje, só falar de novo, né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Estou brincando. Deus abençoe os mais lindos de Poços de Caldas. Aleluia. Muito prazer em conhecê-los. Deu tempo de você encontrar? Diz a Bíblia: então o Senhor veio e ali esteve, e o chamou como nas outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, o teu servo ouve. Há algo que para o ser humano é extremamente importante: a voz de Deus. A voz de Deus é o que nutre a nossa vida, é o que nos dá sentido, razão, é o que nos dá direção, é o que nos faz entender aquilo que a gente ainda não viu, nos faz pisar em um degrau que ainda não foi construído. Isso é a voz de Deus. A voz de Deus é isso. Crente que não tem acesso à voz de Deus é um crente triste, é um crente fadado a desviar, a fracassar. E sabe, o tempo que nós estamos hoje é um tempo de carência da voz de Deus. Todas as teologias que nascem todos os dias, os problemas que nós estamos enfrentando é justamente a ausência da voz de Deus, a voz de comando de Deus. O nosso país está do jeito que está porque a voz de Deus não é quem manda, quem comanda. E sabe, o que me faz ministrar essa palavra para você hoje é ajudar você a entender o que está acontecendo com a voz de Deus, que nós não ouvimos mais. E aí a dúvida é: Deus fala e a gente não ouve, ou Deus não fala e é por isso que a gente não ouve mais? Há correntes que dizem que Deus está de mal com a gente, já que Ele prometeu não nos destruir mais com água, como fez com no tempo de Noé. Então agora Ele está de bico com a gente, não fala mais. Povo chato. Porque nós estamos num tempo estranho. Eu fui agora uns dias atrás pregar numa cidade chamada Anápolis, Goiás. Aliás, eu prego muito lá, amo aquela cidade. Mas quem me levou no carro disse para mim: pastor Dave, o senhor vai pregar na cidade mais crente do Brasil hoje. Primeira vez que eu fui lá. Eu falei: uau. Aí você recebe aquele fogo do Pentecoste, do manto do
sacerdote, aquela coisa que a gente imagina, né? Irmão, a gente entrou na cidade e a cada 100 metros tinha uma igreja. Eu falei, nossa, aqui o povo está na lotérica falando língua estranha, está na panificadora falando em língua, aquele poder de Deus aqui, irmão, aqui é quase fora do Brasil, porque não tem lógica. Aí eu perguntei para o irmão, como que é a criminalidade na cidade? Ele disse para mim, é altíssima. Falei, e inadimplência, o povo paga em dia? Ele disse para mim, bando de velhaco, meu Deus, pastor. E divórcio, como que é a questão do divórcio aqui? Pastor, está tenso. Eu falei para ele, irmão, por favor, não diga mais que essa é a cidade mais crente do Brasil, porque cidade envergonha mais do que acrescenta. Porque se eu digo que sou crente, é pressuposto de alguém que é dirigido pela voz de Deus. E a voz de Deus muda a nossa vida. Então, querido, essa ausência de voz é o que tem gerado isso aqui. Eu li um texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que com certeza você já ouviu essa história. E se você ir lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 3, você vai descobrir que a casa de Samuel, onde Samuel estava sendo criado, só para relembrar você, Samuel é fruto da oração de uma mulher chamada Ana, que orou balbuciando palavras, e Deus respondeu ela. E ao invés de ela pegar Samuel e esfregar na cara de Penina, ela levou para o sacerdote Eli e disse, olha, eu vou consagrar perante o Senhor na sua presença. Então essa é a história. Esse é um menino criado dentro da casa de um sacerdote. Outra coisa que eu preciso lembrar você, sacerdote era o responsável para ligar as pessoas a Deus e Deus às pessoas. Só que o capítulo 3 diz que o sacerdote, a casa de Eli, a voz de Deus, era de muita valia. Nós acabamos de viver um tempo de escassez de combustível, uma crise, aumentou o preço. Por quê? Porque está em falta. Ou seja, a voz de Deus era de muita valia, porque estava em falta na casa de Eli. Por isso que tinha muito valor. Só que aqui é algo estranho, porque quem tem que ouvir a voz de Deus não ouve mais. Quem apresenta Deus ao povo não tem mais contato com Deus. Então Samuel é criado dentro de um limbo espiritual, dentro de um vazio, de um eco, aonde ele é apresentado a um Deus que não ouve, aonde ele é apresentado a um Deus que não interage mais naquele lugar. Então a história segue até o momento que Deus decide falar com Samuel. E a forma que Deus decide falar com Samuel é no quarto, e chamando pelo próprio nome, Samuel, Samuel. Quando eu ouvi e li essa história a primeira vez, eu sou um pouco menino para algumas coisas, eu fico imaginando de forma meio infantil assim, pastor, eu confesso algumas coisas. Fiquei imaginando assim a cara de Deus quando chamou Samuel, né? Samuel, Samuel. Porque a nossa expectativa é que a voz de Deus é aquela voz tipo do Herbert Richard lá, aquele negócio, sabe, de Samuel, Samuel. Oh my God, né? Que a nossa expectativa é essa, que a voz de Deus seja uma voz que seja impactante, uma voz grossa. Porque a gente aprendeu vendo filmes desde criança, assim, não foi? A voz de Deus sempre é aquela voz distinta de todos os personagens. Então eu fiquei imaginando isso durante muito tempo. Por que Samuel não reconhece Deus, né? Porque a voz de Deus obviamente é diferente da de Eli, obviamente é diferente da de Ofni, de Finéias. Mas a dificuldade dele é tão grande que quando Deus chama ele, ele sai do quarto. E ele vai até o sacerdote e diz, o Senhor me chamou? E o sacerdote diz, não te chamei, volta a dormir, volta para o quarto. A Bíblia diz que a lâmpada do templo se apagava, ou seja, era a hora de descansar, de ficar recluso.
Então ele volta para o quarto e a Bíblia diz que Deus o chamou novamente. Samuel, Samuel. E agora aqui é pegadinha do Silvio Santos. Ele sai do quarto de novo. Ele vai lá onde ele está deitado e diz: o Senhor está me chamando? Aí Eli não tem discernimento espiritual, porque quem não ouve mais a voz perde o feeling, perde a sensibilidade, não consegue ter visão das coisas. Então ele não está entendendo que quem está chamando Samuel no quarto é Deus. E ele diz: volta para o quarto, Samuel, eu não estou te chamando. Só que o que me impressiona é porque o versículo 10 revela algo que nos 9 versículos não é contado. Se você ler essa versão que eu apresentei da Almeida Corrigida, a Bíblia diz que Deus veio e ali esteve. Sabe o que é isso? Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. Samuel levanta, sai do quarto. Deus está onde? No quarto. Deus não muda de endereço porque você mudou. Deus não vai atrás de você porque você saiu. Ele está sempre no mesmo lugar. Deus não se altera porque você alterou. Deus não muda porque você mudou. Acabaram de dizer, Ele é fiel mesmo quando você não é fiel. Se a gente é Deus e chama Samuel, Samuel, Samuel sai e fala: vou embora, volta outro dia. Mas a Bíblia diz que Deus veio e ali esteve, porque o compromisso era com Samuel. Só que tem mais coisa que me incomoda nesse texto, é porque a Bíblia diz que o que Deus fala para Samuel, eu já estou antecipando um spoiler. O que Deus fala para Samuel, Deus já havia falado para Eli. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que um profeta foi até Eli e disse: Eli, Deus manda te dizer que Ele se cansou da tua casa. Ou seja, Deus, se você parar para analisar nessa perspectiva, Ele está sendo redundante. E Deus não precisa ser redundante. Então, mais dúvidas, eu só estou levantando algumas coisas para você. Daqui a pouco a gente pega tudo. Por que Deus fala para Samuel algo que já falou para Eli? E todas essas dúvidas foram parando no meu coração. Por que Samuel não reconhece? Por que Deus fala com Samuel e não com Eli? Por que Deus fala com Samuel que não tem linhagem sacerdotal, ao invés de falar com Ofni e com Finéias? Por quê? Por que Deus se importa em se relacionar com o menino, ao invés de restabelecer o contato com o sacerdote? Por quê? Por que Deus fica no quarto do menino, ao invés de ir atrás de outro que identifica ele? Eu sempre olho para isso e fico pensando, eu preciso entender a lógica disso tudo. E sabe, a Bíblia é bom, maravilhosa, mas sem o Espírito Santo ela é um rio de perguntas. É por isso que os ateus morrem lendo a Bíblia e não aprendem a acreditar em Cristo, porque eles não leem para crer, eles leem para desacreditar. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não lemos somente para crer, nós lemos para ouvir Deus falar com a gente. Quando eu leio um texto desse, eu preciso parar. Eu digo: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja o que está aqui. E o Senhor me respondeu algumas coisas e eu vamos conversar. Você já me ouviu talvez em algum lugar, não sei se ouviu no YouTube, hoje é a primeira vez, ou em alguma pregação, em alguma outra igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa que me irrita muito. É quando alguém me liga e diz: oi, alô, adivinha quem está falando? Alguém chato já te ligou assim? Porque normalmente quem faz isso é muito chato, né, irmão? Você fala: não sei, ele diz: adivinha. Ai, irmão, olha, eu sinceramente, às vezes eu sou um pouco meio parafuso de navio grosso. Eu falo: ai, irmão, não sei, tchau. Ai, é verdade, é perigoso isso, porque a gente... Já pensou, alguém liga e diz: oi, adivinha quem está falando? Irmão, eu não tenho obrigação de te reconhecer se eu nunca ouvi você.
Eu não tenho obrigação de reconhecer uma voz que eu nunca ouvi. Agora, eu tenho obrigação de reconhecer quando já ouvi várias vezes, já me relacionei com ela. Se a minha esposa ligar para mim e dizer, adivinha quem está falando, e eu não acertar, ela me mata. Com razão. Porque primeiro eu sei o número dela, já está na agenda, eu já atendo, oi amor. É porque quem ouve tem contato. Quem tem contato tem salvo as informações. Ninguém é pego de surpresa quando tem relacionamento. Eu escuto hoje, irmão, direto: pastor, como eu vou saber se é a voz de Deus? Ela não causa confusão, ela te traz paz, ela muda a sua história, ela faz você ver o que você nunca enxergou, ela abre o céu para você. Agora a questão é, há problema porque nós temos aqui pessoas e personagens. Um já ouviu e não ouve mais. Samuel nunca ouviu. Samuel está sendo criado dentro de uma casa deficitária. É por isso que Deus espera ele dentro do quarto. Deus entende que ele é um menino que não sabe do que se trata. Deus veio e ali esteve e o chamou como nas outras vezes. Está mudando a perspectiva? Está começando a entender a cena? Samuel sai, Deus está esperando. Daqui a pouco ele vai se ligar. Daqui a pouco o rapaz lá do outro quarto, que já foi meu amigo, já usei ele muito e hoje ele já esqueceu de mim porque preferiu honrar mais os filhos do que a mim, vai saber que é eu. Aí na terceira vez, quando Samuel fala, o Senhor me chamou, ele diz, olha, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Volta para o quarto, porque a voz vai te chamar novamente. Ele conhece quem Deus é, ele sabe que Deus é insistente, não desiste de ninguém, ele dá oportunidade, ele sabe, então ele volta para o quarto. Porque eu já tomei a decisão, eu não mudo, eu não vou deixar de honrar mais os meus filhos do que a Deus, ele sabe. E a próxima vez que a voz de Deus te chamar, diga, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel volta para o quarto e Deus está exatamente no mesmo lugar. Fala Senhor, Samuel, imagina que lindo. Agora Samuel volta com a expectativa, e Deus está lá. E agora? Bom, eu vou entrar no quarto. Será que eu deito? Eu vou entrar. Entra no quarto. Mas ele não quer perguntar antes de ouvir a voz. Então ele entra. Aí a voz de Deus, porque está no mesmo lugar, diz, Samuel, Samuel. Eles falam, Senhor, pois o teu servo ouve. Ali Deus faz assim, nice to meet you. My name is God. I'm your daddy. Só para impressionar você, é só isso que eu sei. Irmão, Deus está se apresentando para ele, está dizendo, muito prazer, eu sou Deus, essa é minha voz. A partir de hoje, essa é a voz que você vai ouvir every single day, todos os dias. Essa é a voz que vai manter você de pé. Ei, você não precisa mais do Eli, agora essa é a minha voz. Muito prazer. Eu não sei como é você em relação à voz de Deus, mas quando Deus fala comigo, eu desmancho na hora, porque eu sei o que essa voz significa. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi, e eu não consigo passar um dia se eu não ouvir a doce voz do meu amado, porque é ela que me mantém. Eu estava aqui no banco dizendo, Senhor, eu não quero pregar a mesma mensagem de ontem, fala comigo, revela algo novo. E o Espírito Santo diz, já sei, fala isso aqui. Porque crente sem voz é crente perdido. Crente sem voz é crente sem visão. Crente sem voz não tem força. É o crente que fica o tempo todo dizendo, vou desviar, eu vou abandonar a igreja, eu vou me mudar. Se você tem voz, você é maduro.
Crente maduro, pode ter certeza, falta da voz. Crente que tem a voz de Deus tem relacionamento. Clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Quem ouve a voz de Deus vê o que ninguém enxerga, sabe o que ninguém sabe, fala dentro de uma perspectiva que ninguém entende, porque a voz de Deus é o que faz isso. Então eu começo a entender que quando Deus fala para Samuel o que já falou para Eli, Ele está estabelecendo um padrão. Em outras palavras, Ele está dizendo: daqui a pouco tu vai ser o sacerdote desse lugar. Em outras palavras, Ele está dizendo: ei, a promessa não é para você, mas agora é. Você não seria, mas agora vai ser. Você é filho de Ana e de Eucana, mas agora você é meu filho sacerdote. A prova que ele entra menino no quarto e sai sacerdote de lá é que ele vai para ele como profeta e dizer: Deus falou comigo sobre você. Caramandarabachar. Ele entrou menino no quarto, pastor, e saiu profeta. Ele está morrendo de medo, dizendo: não me oculta o que Deus falou para você, pode falar. Aí ele diz: então eu vou te contar, meu amigo, senta que lá vem bomba. A voz de Deus transforma a gente em antes e depois. Há um antes da voz e há um depois da voz. Eu sei o que a voz de Deus causa em mim, porque eu sei o que ela já fez por mim. Quando Ele me chama, eu não corro para o quarto dos outros, eu permaneço no quarto. Tem um hino que a gente cantou muito, ele é antigo: guarda o contato com teu Salvador. O problema nosso é que a maioria de nós já ouvimos, e não há mais desculpas para dizer que não sabemos. E essas conclusões vão me moendo, porque o Espírito Santo me fez entender que Ele fala, continua falando, e Ele não muda de endereço. E aí eu começo a olhar para a igreja do Senhor, e eu não estou falando daqui, eu estou falando da igreja como um todo. Nós vamos em igrejas, e sabe, não sei se você já viu isso, mas a minha vida eu vejo todo dia. Às vezes o Espírito Santo está batizando gente, tem gente sendo tocada, chorando na presença de Deus, e no meio da igreja você vê gente assim, apática. Quando não é aqueles ganso gospel. Já viu um ganso gospel, irmão? Ele fica assim, ó. O irmão da glória a Deus, ele quase quebra o pescoço. Tem gente que você fica com vergonha de falar língua estranha perto dele, que ele faz assim. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa: eu não sou de fazer acepção de pessoa, mas no culto eu sou. Opa, peraí, estranho, né? Tiago disse que não é para fazer. Não, vou te explicar. Eu não gosto de sentar perto de gente gelada no culto, irmão. Tem gente que é tão gelada que você pega a gripe de ficar perto dele na igreja. Você sai espirrando da igreja. Virose do Satanás. Peguei, sentei perto de um irmão que não dá nem para glorificar. Irmão, quando eu entro na igreja, eu vou dizer para você: o que é que eu faço? Eu miro as irmãs do ciclo de oração, porque elas são tocha. Eu gosto das irmãs crentes, dos irmãos top. Ei, quer sentar perto de alguém? Senta perto de quem não envergonha você, quem dá glória a Deus, quem provoca você a ser melhor. Uns 3 meses atrás, sabe aquele dia que você entra na igreja meio jururu? Sabe?
Eu entrei na igreja, parei lá do pastor, e eu estou aqui, olhando cansado, tinha viajado muito. Se eu vou pregar e vou embora. Tanso, né? Nada a ver. Eu estou ali. Aí o pastor do meu lado começa: glória a Deus! Eu já aqui já. Vou ter que começar a dar glória a Deus, irmão. Pensei comigo. Vou passar vergonha perto do pastor aqui. Aí o pastor, aleluia! Eu já dava assim. Aleluia mesmo, aleluia. Aí o pastor começou a chorar. Eu já comecei assim: glória a Jesus. Aleluia. Irmão, quando eu vi, eu estava chorando que nem criança pequena, dando glória a Deus, falando língua estranha, simplesmente porque sentei perto de alguém que estava fazendo. Ei, começa a andar com gente que ouve a voz, que escuta a voz, que adora a presença, porque você muda o culto. Olha para quem não está do lado e diz: irmão, dá um glória a Deus para eu dar junto com você aí. Dá glória a Deus. Aleluia. Tem gente que grita quando o Galo faz gol, que o Cruzeiro faz gol, irmão, isso não... E na igreja fica tudo... Ai, esses crentes tudo bocudo. Irmão, se quiser ficar quieto, vai para uma igreja que não acredita no Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é fogo consumidor. Você já viu o que é um fogo consumidor? Ele pega você, você entra normalzinho e aquele fogo assim. Aí você já... É muito bom, irmão. Eu amo a presença de Deus. Vou fazer o quê? Mas deixa eu voltar para a pregação, que senão eu me empolgo. Ai, Jesus, deixa eu voltar. Por que Deus para de falar com a gente? Comecei a questionar. E essa palavra me responde: Deus não para de falar. Jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim. Você pensou que legal? Minha imaginação infantil. Eu ficar o dia inteiro sentadinho, esperando a viração do dia. Quer dar nome para bicho? Manda a Eva. Vou esperar a viração do dia. Tô brincando. Porque a cena é muito... irmão, você quer ficar muito apaixonado assim pela Bíblia, ler o Gênesis com figurinha na mente, sabe? Vendo as coisinhas acontecendo assim. A Bíblia diz que Deus trazia o animal para Adão. Já pensou que loucura? Deus trazia, o que você acha, Adão? Imagina, a vaquinha no colo de Jesus. Minha imaginação é muito doida. Imagina. Ô Abraão, ô Adão, o que você acha? O Adão assim, você está com uma cara de vaca. A Bíblia diz que é assim que aconteceu, irmão. Por isso que a maior loucura é a Bíblia diz que Deus levava para Adão dar nome. É isso, eu vou fazer o quê? Pode não gostar. Eu curto demais a ideia, mas está na Bíblia. Deus trazia para Adão, Deus trazia. Ô Adão, o que você acha? Olha, tem uma cara de jacaré. Coloca longe, que esses dentes tão grandes. Tá, eu vou colocar lá fora então. Aí a Bíblia diz que Deus termina, descansa e estabelece. Todo dia, na viração, eu vou descer. Então Deus descia, tinha novidade para contar. Adão contava as novidades, Deus ouvia. Eles caminhavam no jardim, passeavam no jardim. Olha que gostoso, imagina acordar de manhã cedo dizendo: ah, Eva, que maravilha. Daqui a pouquinho ele desce de novo, vamos aproveitar o dia. Mas quando chegar pertinho, na hora dele chegar, vamos ficar esperando ele vir. Meu Deus, como é bom andar com ele. Fala, é isso, essa cena. Só que a Bíblia diz que um dia Satanás interrompeu a rotina e eles pecaram, mas não perderam a viração do dia. A viração do dia aconteceu como todos os dias acontecia. Deus não sai do quarto porque você saiu. Deus não muda porque você mudou. Deus não se altera porque você perdeu a linha. Deus está no mesmo lugar. A viração do dia ainda tem para mim e para você. Só que a Bíblia diz que quando Deus desce,
Adão e Eva não estão no encontro, estão escondidos. A Bíblia diz que exatamente essa é a cena. Deus caminha pelo jardim, chamando eles pelo nome. Adão, Eva, eles estavam cingidos de folhas, envergonhados. E essa é a resposta. Deus não para de falar. Mas tem uma pergunta: por que a gente para de ouvir? Meu Deus, o tempo está voando, eu tenho que terminar. Vou contar para você o que eu aprendi na faculdade. Eu e minha esposa, nós dois somos advogados. Não exercemos por conta daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é muito melhor, obviamente. Mas teve um dia que nós estávamos na faculdade. Sabe quando Deus fala com você na faculdade? Quem faz faculdade aqui, levanta a mão. Você deu vontade de dar um glória a Deus na faculdade, na sala de aula? Eu já. Louco, né, irmão? Já pensou, o professor falando, eu... Fala, Jeová! Deus está falando. Eu sou pentecostal, fazer o quê? Aí, sabe, um dia o professor entrou na sala e disse: olha, toda comunicação, para ser perfeita, ela precisa atender algumas diretrizes, expectativas. E nisso eu vou explicar para você toda essa mensagem. E eu vou encerrar. O professor disse que a comunicação, para ela ser perfeita, ela precisa que alguns pilares sejam respeitados. Para que haja comunicação, é necessário que haja alguém que fale. Quem fala na comunicação é chamado de emissor. Emissor é o que fala. Dentro da ideia gerada por esta palavra que Deus traz a nós aqui, quem fala é o Senhor. Então, portanto, Deus é o emissor, é o que fala. O estudo continua dizendo que se há um emissor, há a necessidade que exista um receptor. Quem recebe? E nós, no caso, somos os receptores de um emissor que não para de se comunicar, que não para de falar. Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, a voz dele ecoa no universo, para mim e para você, com uma palavra dele. Deus santo quer com um monte de gente ridícula igual a gente, irmão. Gente que vive dando problema, gente que vive parando, desistindo, abandonando o quarto, indo embora. O que Deus ainda deseja comigo e com você, que eu ainda não entendi. Mandará baixar. Provavelmente tem uma hora que Deus diz: chega! Porque Ele já fez isso antes. Aí tem alguém lá no céu que diz: chega nada, morri por eles. Aí quando Jesus fala assim: olha, estou ficando irritado, o Espírito Santo diz: deixa que eu combino com o negócio aqui, deixa que eu sei como falar com essa galera. Vai entender esses... meu Deus. Continua, foca na palavra. Aí o emissor, o receptor, há uma coisa: mensagem. Deus não fala através de livro de autoajuda. Deus pode te inspirar através de um livro de autoajuda, mas Ele não fala lá. Deus fala através da palavra. Deus não fala através de heresia. Deus fala através da Bíblia. Palavra de Deus. Posso te dizer uma coisa? Se não vem da Bíblia, desconfia. Coloca a pulga atrás da orelha. Falou qualquer coisa que não está na palavra, dá moral não. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus vela para cumprir a sua palavra. Então
Então a mensagem, obviamente, é a palavra. Então, ao emissor, ao receptor, a mensagem, há um outro elemento chamado código. E o código é o idioma. Eu vou dizer para você uma coisa engraçada. A minha mãe, não sei se a sua mãe é assim, mas a minha mãe é. Minha mãe é linda. Tá filmando, né? Vai que ela esteja assistindo. Ela é linda mesmo. Puxei ela. Humilde. Irmãos, minha mãe, ela é aquela mulher assim que gosta de agradar as pessoas, pastor. Só que ela é um pouco inconveniente assim. Muito inconveniente. Minha mãe, se você for na casa dela, ela coloca comida no seu prato e te encara. Como se dissesse, coma tudo. Se você não comer, ela vai dizer, não gostou, querido? Então a expectativa da mãe é, acaba o prato para ela dizer, gostou? Coloca mais. É a minha mãe, é por isso que eu estou nessa forma física. A minha mãe, ela é assim, ela gosta de agradar e gosta de saber que está agradando. Então ela fica perguntando, gostou? Tá tudo bem? Minha mãe é aquela mulher que você chega na casa dela e diz, olha, não repara que tá uma bagunça, tá 3 meses limpando a casa. Mas é só para alguém dizer, ai, mas tá tão limpinha. Ela, ai, você achou? Minha mãe é assim. Um dia foi um pastor na minha casa, um pastor de Miami, pastor Sandy Basilette. Obviamente fala inglês, não é brasileiro. E eu levei na nossa casa para tomar um café, porque sei que a minha mãe ia tratar ele muito bem, fazer um bom café. Só esqueci do detalhe de comunicar com a minha mãe. Então minha mãe serviu o pastor, e como ela sempre faz, ela encarou o pastor e esperou. O pastor estava tomando café, ela disse para o pastor, gostou do café, pastor? Pastor nem não entendeu nada. Minha mãe saiu, eu falei, deu B.O., acabou. Minha mãe voltou, o senhor quer mais alguma coisa, pastor? Começou a elevar o tom da voz. Porque na cabeça da minha mãe, falar em português alto vira inglês. Foi isso que aconteceu. Esse mesmo pastor, ele foi traumatizado no Brasil. Ele foi ao Maranhão, e ele chegou, o pastor tinha 10 filhos e nenhuma televisão. E a mulher chegou ao pastor e dizia, pastor, esse é o meu filho mais velho, ó, esse aqui. Pastor assim, ó. Porque não adianta falar alto se o idioma não for o mesmo. Não adianta gritar se o idioma não estiver igual. Não adianta escabelar se o idioma não for o mesmo. A comunicação só é perfeita quando o idioma está alinhado. Quer falar comigo? Fala na língua que eu entendo. A única coisa é que Deus não muda a linguagem dele, e é a mesma desde sempre. Santidade. Quer ouvir a voz de Deus? Muda o idioma. Deu vontade de fazer aquele óculos do turn down for what? Sabe aquele? Mas não é o caso. Porque eu preciso dizer para você, você parou de ouvir a voz de Deus? Você mudou o idioma. Deus sempre se comunica da mesma forma. Deus está no mesmo lugar. A gente que alterou a forma de conversar, e por isso alteramos a forma de ouvir. Há emissor, há receptor, há mensagem, mas não há código mais. Sabe o que é isso? Deixa eu te lembrar você de uns cultos atrás. Quando você aceitou a Jesus, você chegava na igreja e dizia, essa palavra foi toda para mim. E você falava isso todo culto. Deus falou comigo o culto inteiro, no louvor, na palavra. Eu ouvi Deus o tempo inteiro. E agora você não faz mais. Deus ainda está falando no mesmo lugar. Deus ainda está se manifestando. É que a gente mudou. A gente está ficando muito crescidinho.
Lembra de você antes, quando tinha desejo de correr para casa. Na hora do culto você estava assim: meu Deus, que vontade de viver a prática disso, dobrar o meu joelho e falar com o amado, aleluia. E hoje você não tem vida devocional nenhuma, porque você perdeu o contato. Por isso perdeu a visão, anda com qualquer um, se relaciona com qualquer um. O namoro sempre dá errado, porque você parou de ouvir quem devia estar ouvindo, porque Ele ainda está falando todos os dias. Preciso terminar dizendo que uma das últimas coisas da mensagem, do ruído, do código, é a palavra que eu acabei de dizer: ruído. Cadê o Bruno? Bruno, fica onde você está. Conversem, por favor. Só um pouquinho, irmão, que o Bruno não está ouvindo. Isso aqui é ruído. Isso aqui é o que a gente coloca no meio do nosso relacionamento com Deus. Posso dizer uma coisa, irmão, que liga para mim, manda mensagem desesperado: pastor, posso ouvir música? Posso fazer isso? Posso fazer isso, aquilo, falar, fazer? Chato. A gente se preocupa muito mais em estabelecer ruídos que atrapalham a nossa comunicação com Deus do que tirar aquilo que nos afasta dele. Posso ouvir isso? Claro que você pode, a vida é sua. Mas se eu fosse você, pare de colocar ruído e começa a colocar coisa que te aproxima. Começa a ver coisa que te aproxima do eterno. Começa a ouvir coisa que te dá vontade de ficar pertinho. Aleluia. Eu sempre digo uma coisa: quer saber o que vai ouvir? Dobra o joelhinho, 5 minutinhos, 10, 15. Quando você vê, se estiver chorando na presença de Deus, vai escutar o que você quer escutar. Você só vai querer uma coisa: aquilo que te deixa mais perto daquilo que te encontrou. Tem uma coisa, Bruno, nisso aqui que é fantástica. Eu perguntei para você algumas coisas, eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou mudar um pouco agora, para não constranger você. Tinha perguntado da data do casamento, mas deixa para lá. Ia pedir para você me convidar. Olha só. Bruno, você sabe o que Deus tem preparado para você? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem a noção do que Deus tem preparado para você? Você tem? Você sabia que a expectativa do seu pai para você não se compara com a expectativa que o céu gerou sobre a sua vida? O que vocês estão ouvindo? Estou falando com Ele. Por que vocês estão dando glória a Deus, irmão? Não é para vocês. Posso contar uma coisa para vocês engraçada? Tem coisas que Deus vai fazer assim com você. Está ouvindo? Tem vezes que Deus vai baixar o tom, só para você chegar mais perto. Vou te explicar uma coisa. Tem vezes que Deus vai te esperar no quarto, mas terá vezes que Deus vai te levar para fora do quarto. É isso que eu vou te dizer agora. O que Deus vai fazer não atende a expectativa que você criou.
foge da realidade. Eu te juro, tu não vai acreditar. Vai ser difícil de aceitar. Não é todo mundo que vai entender. Mas não esqueça o que eu disse para você nos olhos. E Deus te chamou para fora. Amém. Começa a tirar o ruído da sua vida espiritual hoje. Começa a tirar hoje. Hoje você vai fazer uma mudança de realidade. Está na hora de você matar a saudade da voz de Deus. Está na hora de fazer uma mudança. Está na hora de mudar todos os paradigmas estabelecidos para você. Deixa eu te dizer uma coisa da viração do dia. Adão e Eva tinham horário para falar com Deus. Eu e você temos um Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Aí vem Salomão e diz: ei, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Nós não temos mais hora nem momento, porque Deus está falando comigo e com você. Quem parou de ouvir foi eu e você. Quer matar a saudade? Sai do lugar e vem para frente agora. Conserta o seu altar agora. Vem. Não espera um segundo. Vem. Está na hora de matar a saudade. Está na hora de voltar a orar como você orava antes. Está na hora de voltar o contato. Vem. Aleluia. Mata a saudade, Espírito Santo, dos teus filhos. Aonde o Senhor está, começa a tocar os corações agora. Começa a mostrar aquilo que afastou a tua voz dos corações. Encharca os olhos novamente, Senhor. Estremece a carne novamente. Aviva a alma, aviva o espírito, Senhor. Há um compromisso contigo. Nós vamos tirar os ruídos da nossa vida espiritual. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ah, Jesus, a tua voz é doce, a tua voz é doce. A tua voz é incomparável. Nós te ouvimos, Senhor. Nós matamos a saudade da tua voz. Tu tens sido tão bom pra mim. Sim, Jesus. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Sinta a voz, sinta, ouça.
Mate a saudade. Tu tens sido Volte a falar em línguas estranhas. Volte a ser cheio do Espírito Santo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 90 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Isso, seja renovado pelo Espírito Santo. Seja renovado pela voz do Espírito Santo. Oh, remanda rabaxanda rabagai. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Escute. Há algo que eu preciso fazer para eu poder terminar. Sabe, eu consigo respeitar você com a voz, sabe? Eu sou um pouco ciumento, mas eu sei que ele também é, e o ciúme dele é comigo e com você. E tem uma coisa que nós acabamos de cantar, deixa eu te dizer. Essa música que nós chamamos nessa versão de Ousado Amor, só para você entender. O nome dela original é Reckless Love, que não tem nada a ver com ousado, tem a ver com imprudente. E por isso que eu gosto das coisas originais às vezes, nada contra, eu amo essa canção, por isso pedi para cantar. Mas a original ela é mais impactante, só que ela dá um pouco de desconforto, porque quando você canta Oh Reckless Love, você está dizendo imprudente amor. Mas sabe, é exatamente isso que é o amor de Deus comigo e com você, imprudente. Porque imprudente é assumir o risco daquilo que você sabe que pode dar errado e mesmo assim faz. Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário por mim e por você, Ele sabia que haveria pessoas que virariam as costas, mas de maneira imprudente Ele amou. Pastor, mas a Bíblia não fala que é imprudente. Uai, como não? Há uma parábola que Jesus está contando da ovelha perdida. A Bíblia diz que as 99 ficaram no deserto, e o Senhor saiu para buscar a ovelha que se perdeu. E quando ela encontrou, a Bíblia diz que Ele não voltou para as 99, Ele foi para casa comemorar, porque a ovelha que se havia perdido foi achada. Imprudente, mas é o amor. Sabe por que Deus organizou tudo isso daqui para mim e para você? Por conta de você, imprudente amor. Para você hoje poder voltar para casa. Você que entrou aqui afastado dos caminhos do Senhor, não queria vir para cá, relutou até o final, mas no final disse eu vou. Deixa eu dizer para você, você não veio porque quis, não veio porque foi convidado, você veio porque a presença do Espírito Santo atraiu você. Deixa eu explicar uma coisa para você, não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que escolheu você. O primeiro passo sempre é do Senhor, por isso que você está aqui. Ele deu o primeiro passo para você chegar. Está na hora de voltar para casa. Está na hora de não só ouvir a voz, está na hora de se relacionar com o dono da voz. Está na hora de tomar a melhor decisão da sua vida e aceitar a Cristo como Salvador. E eu vou parar de falar, porque aprendi que quem convence é o dono da voz. Do jeito que você está, ouça duas perguntas.
Primeira, quer voltar para casa hoje? Para a presença? Volta, que o Pai está te esperando. Segunda pergunta, hoje pela primeira vez você quer tomar a decisão de aceitar, não é nem aceitar, é reconhecer Jesus como o único e legítimo Salvador da sua vida. Hoje é o dia. E essas são as duas perguntas, e eu vou perguntar uma vez só. Há alguém que precisa dizer sim para alguma dessas perguntas? Aonde você estiver ouvindo essa pergunta irresistível, levanta a mão para o céu e diz sim agora. Aonde está você? Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero dizer para você, hoje inicia uma nova história na sua vida. E a partir de hoje não será um episódio novo, será uma história escrita pelas mãos do Criador para você. Em nome de Jesus, tudo se faz novo. Novo, 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 novo. Esquece, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo em nome de Jesus. Pai, escreve o nome no livro da vida, constrói uma nova história, perdoa os pecados. Oh, impressionante. Abraça quem tomou a decisão perto de você. Abraça, abraça, abraça. Ora por quem está juntinho com você e diz: ei, nós vamos ser melhores amigos do dono da voz. Abraça, abraça alguém aí. Encontra alguém para colocar a mão. Encontra alguém para abraçar. Isso, se você pode, ore sobre a vida de alguém. Oh, aleluia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você tem mão aí? Aplauda Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor.